Bom dia, boa tarde ou boa noite. Seja muito bem-vindo ao canal Ela com você. Como é que você está? Como é que você tem passado? Tô passando por aqui hoje para conversar um pouquinho com você, né? A respeito desse nosso deserto, né? Também a respeito de eu ter passado por algumas situações. E agora eu vim aqui para informar vocês. Eu sou a pastora Elana Gomes, tudo bom com você? Então, se você já é inscrito nesse canal, já vai deixando seu like, deixa seu joinha aí, né? Ativa o sininho se você for se inscrever agora, porque vai ficar registrado lá em todas que você vai receber todos os vídeos que eu fizer aqui no canal. Nosso canal é um canal que trabalha para o reino, é um canal que fala sobre a palavra de Deus. E é por isso que nós estamos aqui nesse momento de conversar eu com você, tá bom? E hoje, né, após um longo período que ficamos sem gravar, eu vou logo dizendo aqui para você as novidades que aconteceram. Bem, a primeira novidade que aconteceu é que eu tive que me afastar um pouquinho em prol de uma doença. Eu tive uma doença, mas para a honra e glória do Senhor já está tudo resolvido. Eu estou fazendo hoje, para a honra e glória do Senhor, 10 dias de operada. Estou operada. Eu fiz uma cirurgia chamada esterectomia. Esterectomia é uma cirurgia para retirada do útero. Eu tinha 2 miomas e não teve como a gente resolver isso sem ser com cirurgia. Então, tivemos que fazer os preparativos para eu ser submetida a essa cirurgia. Fui operada no dia 6 de abril. Hoje é dia 18, são 10 dias, né? 10 ou 11, nem me lembro. Só sei que fui operada dia 6. A terça, quarta-feira, em nome de Jesus, já estarei tirando meus pontos. É um momento difícil, porque a família precisa se preparar. Uma cirurgia sempre é uma cirurgia, é algo delicado, é uma cirurgia onde há necessidade de você parar a sua vida, de você parar tudo que você está fazendo para saber que naquele momento você vai ter que se resguardar para aquele momento, né? Para aquela situação. E nesse momento, antes da cirurgia, aconteceram algumas coisas, algumas transformações a respeito do meu trabalho, algumas mudanças, mas Deus é fiel. Ele nos mantém dentro do propósito e dentro daquele projeto ao qual ele falou com a gente, né? Também quero dar uma notícia que a cirurgia foi ótima, eu estou bem, estou aqui recuperada. A gente sente muita dor. A mente acelera e a gente quer fazer algumas coisas, mas não pode, né? São muitos pontos, eu não sei exatamente quantos pontos, que eu não consegui saber, vou saber disso quando eu for retirar os pontos. Mas é uma cirurgia igual uma cesariana e há necessidade, sim, da gente ficar realmente quietinho, né? Você tem que ter um repouso, porque senão a infecção, há algumas coisas que comprometem a sua recuperação. Então, eu estou sim afastada do meu trabalho, estou em casa e nesses 15 dias, hoje é a primeira vez que eu tive como fazer isso, né? Ontem eu consegui já ficar sentadinha na sala, aqui em casa, assistir o culto. Levantava, sentava, levantava, sentava. O meu esposo tem sido meu ajudante fiel, meu escudeiro, minha filha, minha mãe, todos estão aqui para a honra e glória do Senhor. Bem, sobre isso não há dúvidas que a mão do Senhor está nesse negócio, para a honra e glória dele, tudo deu certo. Eu tô aqui, tô curada, em nome de Jesus, né? Enquanto isso está acontecendo, nosso ministério está crescendo, né? A palavra de Deus está sendo levada. Como eu disse, nós estamos fazendo alguns cultos aqui em casa, outros cultos na casa de alguns irmãos. O ministério Casa da Bênção, ele vem crescendo para a honra e glória do Senhor, porque as promessas do Senhor não voltam vazias. Aquilo que o Senhor prometeu enquanto ministério, quando nós começamos esse ministério há 4 anos atrás, Casamento Restaurado, né? Projeto de Deus na minha vida, o Senhor já falava
que esse ministério de restauração de vidas e restituição de casamentos não seria só um ministério para ficar aqui online, né? E hoje a Igreja do Senhor já está sendo levantada para a honra e glória do nome de Jesus, né? Nós temos um terreno e a igreja está sendo edificada. Por enquanto, somos nós mesmos com os nossos recursos que estamos fazendo, mas eu creio que Deus ele vai enviar, sim, pessoas capacitadas, né? Quem está fazendo a fundação é meu esposo. Ele não é pedreiro, não é engenheiro, ele é um servo de Deus, mas ele está colocando a mão no arado e graças a Deus ele já fez outras obras, né? A nossa casa mesmo, na cidade de São Gonçalo, fundação foi ele que fez. No Brasil tudo é muito caro, né, gente? Então, mas ele tá fazendo direitinho, conforme o padrão, né, que é cobrado aqui para edificar. E eu sei que Deus vai enviar, né, pessoas, recursos. O Senhor, ele não mente, né? Então, conforme ele cuida de nós, ele também está cuidando da obra. E enquanto isso, nós vamos trabalhando, fazemos cultos em vários lugares, na igreja, como somos convidados, apresentamos, o Ministério de Dança também está aí, as meninas, o Ministério Ágape, e assim a palavra do Senhor vai sendo edificada, né? Vamos edificando a casa de Deus e também vamos edificando as nossas vidas, né? E daí também estamos edificando a igreja do Senhor. Enquanto isso, nosso ministério cresce, né? O Facebook está aí, Casamento Restaurado, o Projeto de Deus, nosso Instagram, continuamos com o grupo de WhatsApp, né? Algumas pessoas falaram que eu tinha morrido. Não, gente, eu não morri, não. Ainda não. Vai ter um dia que o Senhor vai me recolher, né? Mas não chegou a hora. Eu tô vivinha da Silva, tô aqui. Da Silva não, de Deus, né? Tô vivinha. Então, hoje eu vim aqui para falar com vocês um pouquinho sobre isso. Ontem nós tivemos a nossa, né, Páscoa. O último domingo de Páscoa foi um domingo de alegria, né? Meu esposo trabalhou, eu fiz as coisinhas. Tivemos aí um momento de confraternização. Espero que vocês também tenham tido. Peço desculpa pela ausência dos vídeos, né? Mas temos muito material. Quem quer aprender não se prende a algumas coisas, né? Então, eu sei que você tá aí, você tá caminhando nesse deserto, você é fiel a Deus e você tá estudando para sair. Porque para sair do deserto você precisa de um mapa, né? E o mapa é Deus que te dá com o caminho, com as estradas, com o lugar exato por onde você vai ter que passar. Se você não fizer exatamente o que Deus fala com você, você não consegue sair desse deserto. Por isso que eu quero falar com você a respeito de uma palavra que o Senhor me deu ontem, né? Foi no Salmo 23. Fala sobre a nossa vida, sobre ele ser o nosso pastor. O mais engraçado é que eu acho que o Senhor comigo, ele sempre trabalha dessa maneira. Eu ontem, por conta do culto de Páscoa, meu esposo falou assim, vamos dar uma lembrancinha, né? Alguma coisa. E eu, muito debilitada, nesses dias, acabei nem pensando nada disso. Como a gente tem pouca criança, a gente pensa logo, a gente sabe que Jesus é o cordeiro, né, da Páscoa, o Pascal, a gente entende o que é Páscoa, a gente sabe que não é isso que a gente prega, mas você acaba sempre realmente, não vamos ser hipócrita, dando um bombom, um chocolate no meio das coisas que você faz, ou se você for fazer alguma lembrancinha, você acaba fazendo isso. E como eu estava debilitada nessa questão, a gente realmente só usou uma caixa de chocolate mesmo, e íamos colocar num lugar ali, uma caixinha, um saquinho, uma lembrancinha mesmo. Mas quando eu sentei para fazer, embalar, né, eu senti no coração de fazer mais alguma coisa. Falei, Senhor, mas eu não vou conseguir fazer, porque não consigo ficar sentada 10 minutos, né, levanto, deito, sento, levanto. Mas o Senhor, ele é incrível, né? Ele me mostrou onde estava o material, e me mostrou algo muito fácil de fazer, de confeccionar, né? E eu fiz, ficou legal. Então, eu estava vendo sobre alguns versículos na Bíblia, e aí eu peguei o Salmo, né?
23, 6, que fala: bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida e habitarei na casa do Senhor para sempre. Que eu estava fazendo um estudo sobre a casa de Deus, né? E aí agora de manhã eu ia falar com vocês, eu falei assim, eu vou falar algumas coisas aqui, vou escolher um versículo. Aí eu fui escolher o primeiro que eu tinha anotado, né? E eu vejo como o Senhor completa as coisas. A gente às vezes recebe as coisas do Senhor em partes, né? E a gente não entende. E eu senti vontade de mostrar para vocês a lembrancinha que o Senhor me deu. Eu fiz essa lembrancinha aqui. Olha, é a ovelha, né? Botei a data. Aí botei sim um bombonzinho ali dentro. Todo mundo gosta de adoçar a vida. Qual é o problema? Não vejo problema nisso. Mas a gente pregou sobre a ovelha, né? Já que o Senhor é o meu pastor, né? E aí agora de manhã eu peguei aqui, né? A complementação do versículo da casa. O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Ele me faz repousar em pasto verdejante. Leva-me para junto das águas tranquilas. Refrigera minha alma e guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque estás comigo. O teu bordão e o teu cajado me consolam. Gente, é muita alegria, né? Nós somos ovelhas. Nós somos ovelhas e Jesus é o bom pastor. Ele é o nosso bom pastor. Você é uma ovelha. E a ovelha, ela tem que estar assim, ó, lavada e remida no sangue do Cordeiro. Ele fala aqui para mim e para você que ele é o bom pastor. Ele é o meu pastor e nada me faltará. Eu confesso para vocês que passar por esse momento de deserto foi muito difícil. É um deserto a saúde da gente. Eu não sei, né? Uma pessoa me perguntou assim, por que você não se autodeclarou a cura? Por que você não investiu na sua cura sem precisar de cirurgias? E algumas pessoas falam, se você fosse realmente serva de Deus, Deus poderia ter te curado, ele podia ter feito esses miomas sumir, ele podia ter feito você ficar boa, você não precisava passar por isso. Cadê o seu Deus? Algumas pessoas vão falar isso pra gente. Por que você teve que passar por uma cirurgia? Mas Deus é um Deus que, ele é o nosso pastor. E ainda que a gente ande pelo vale da sombra da morte, não temeremos nenhum mal. Porque ele está conosco, porque tu estás comigo, Senhor. Então você que está nesse deserto, eu vim falar com você a respeito disso. É difícil, gente, passar por esse momento. Eu jamais imaginei que nessa idade, depois dos 40, né, eu precisaria passar por uma cirurgia dessa. Nunca me imaginei tirando o útero. Eu vi as pessoas falar, tirei o útero. Nunca imaginei que eu ia passar por isso. Mas a minha saúde estava debilitada. A minha vida estava comprometida. Eu ficava normalmente 15 dias com hemorragias, com dor no corpo. Minhas pernas inchavam, eu tenho problema de circulação. Eu ficava com anemia. Mas eu não pensava nisso. Outra coisa que eu quero dizer para você por que eu cheguei nesse estado? E essa reflexão eu fiz comigo mesma, sentada, dizendo, a responsabilidade foi minha. Fui eu que deixei o meu corpo chegar nesse estado. Os miomas que eu tinha eram muito grandes. Por quê? Quando eu entrei no deserto, eu esqueci da minha saúde. Eu me voltei totalmente para a questão espiritual e deixei de cuidar do meu corpo. Deixei de fazer meus exames. Eu fiquei quase de 2 para 3 anos, né? Ia no médico assim para fazer coisas comuns, mas a parte feminina da mulher, eu fui negligente comigo. Então, como que agora eu ia querer? Eu não tinha coragem de cobrar de Deus, porque eu sabia que o Senhor já tinha me mostrado. E eu esqueci. Eu tenho um exame de 2017 para 2018, onde aparecem, né? Algumas coisas que eu deveria ter tomado cuidado e eu não tomei. E eu poderia ter olhado, ter feito mais exames, mas a gente, quando tá abalada ou quando tá doente, a gente não imagina que isso vai acontecer, que vai virar uma bola de neve tão grande. Mas a gente não fica ligado de prestar atenção a algumas coisas. Algumas coisas eu tinha visto, mas não tinha dado a devida atenção. Então eu quero pegar essas coisas e falar com você. Presta atenção. Aqui diz que o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Tem gente que faz isso. Não, ele tá comigo.
ele vai me ajudar, eu não preciso de médico, eu não preciso de exame. Não, eu fiz isso inconscientemente por conta de que eu estava num processo de deserto e a minha mente estava totalmente tomada por algumas questões. Ajudava as pessoas, vivia em função disso, daquilo, e esqueci de cuidar de mim. Mas eu também vendei os meus olhos para isso. Eu poderia. Então, não descuide da sua saúde, você está no deserto, não só nessa questão, tá? Não só nessa questão. Tem mulher que não se cuida nem na sua intimidade, na questão do relacionamento sexual, né? Esses dias tinham algumas mulheres conversando comigo, falando sobre o sexo no casamento, quando o homem está em adultério, ou inverter também, quando se a mulher tiver adultério com o homem, mas isso é muito incomum de acontecer, porque isso é da natureza do homem. Então, realmente o que acontece é o homem estar com um amante na rua e voltar para dentro de casa e ter a relação sexual com a mulher e ela aceitar. E aí compromete-se o seu organismo, a sua saúde física. Pode pegar um HPV, que é o vírus do câncer, pode pegar uma gonorreia, tantas doenças que a gente sabe, doenças DST, que são as doenças sexualmente transmitíveis. Sabe, gente? E isso me fez pensar tantas coisas, né? E eu, durante o meu deserto, eu esqueci da minha saúde. Então, você também esquece porque você está tão fixada nele estar com você, dele ser seu, dele ficar, dele te querer, né? A gente trabalha muito a questão da rejeição, o repúdio do cônjuge. Você, às vezes, se sente tão repudiado que quando ele chega te dá um beijo, você se entrega, né? Como a gente vê aí, o pessoal né, já vai se abrindo toda. E quando essa doença me acometi essa doença e eu vi que realmente não tinha para onde eu correr, eu comecei a lembrar das coisas, né, dos meus processos, da minha falta de comprometimento comigo mesmo. E isso faz parte da nossa vida. Não é inconsciente, claro que não. Ninguém deixa de se cuidar porque quer, sabendo que vai passar por isso depois. Com certeza, se eu soubesse, meu Deus, a dor que eu sentia infinitamente, sabe? É consequência. Então, assim como a gente tem consequência disso, tudo que a gente faz tem consequência. Então, aqui diz que o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome. Saiba, o Senhor vai nos guiar pelas veredas da justiça. O que está acontecendo com você? Se você está sendo injustiçado, se você está sendo maltratado, se você está sendo repudiado, o Senhor vai tomar para ele, porque ele é o seu pastor, ele é o bom pastor. É ele quem vai fazer a nossa justiça. Às vezes você quer fazer a justiça, quer se vingar, né, do cônjuge. Você quer fazer com que o cônjuge seja o seu alvo, né? Então vou falar para você hoje. A transformação do meu cônjuge, a minha transformação foi reflexo daquilo que Deus fez nas nossas vidas. Na sexta-feira, na consagração, nós tivemos um culto maravilhoso e eu estava me lembrando de uma carta que eu fiz em 2020, né? Essa carta, inclusive, tá aqui, ficou denominada, né? Eu escrevi o título da carta, realmente é Carta para Deus, é uma carta que existe no mundo físico, não é uma ficção. Quem me acompanha sabe que eu faço essas coisas, eu anoto, eu escrevo. E essa Carta para Deus, eu coloco algumas coisas, né? Ó, Carta para Deus, ano de 2020. Aqui nós temos 10 itens nessa carta. Eu tenho 10 itens, né? E o Senhor, domingo passado, me trouxe à memória essa carta. E nessa carta para Deus, né? Eu coloquei aqui algumas coisas, né? Talvez eu tivesse colocado aqui também que eu tinha que cuidar da minha saúde. Se você observar, eu coloquei transformações físicas em mim. Eu estava totalmente voltada para aquele momento, que era um momento de realmente resgate, né? E eu sei que tudo tem seu tempo e tudo tem um propósito e talvez isso também fosse um projeto de Deus, porque se está acontecendo é permissão de Deus. Nessa carta eu escrevi: Senhor, eu venho aqui hoje fazer este propósito através desta carta para o Senhor. 10/8/2020. Então, daqui a pouco faz 2 anos que eu, né, dentro do meu pleno deserto, né, coloquei aqui na frente, tem 10 itens e atrás tem mais, mas eu vou falar desses 10. Sobre as transformações que eu precisava para conseguir, segundo aquilo que eu estava passando, entender que eu fosse uma pessoa melhor para viver na presença de Deus. Coloquei aqui, número 1, eu preciso mudar o meu caráter. Não quero ser mais essa pessoa grossa, ignorante com minha família e principalmente com meu esposo. Número 2,
Eu preciso que o Senhor me ajude a entender mais a sua obra e a praticá-la aqui em casa e dentro de mim. Número 3. Senhor, quero que o Senhor definitivamente traga o Espírito Santo para habitar em mim. Senhor, necessito ser transformada para ser amiga da minha filha. Quero ser sua melhor amiga. Senhor, eu quero te dizer que está faltando o meu marido para fazer junto com ele a tua obra, a mesma obra, para que ele seja o meu ajudador, meu líder espiritual, meu amigo e também o meu amor. Transforma-me, Senhor, para que ele veja em mim o seu amor, o amor pela tua obra e por ele e por nossa filha. Número 6. Senhor, ajuda-me a apagar no coração do meu esposo toda a mágoa e a dor que ele sente hoje por mim, tudo que eu causei. Senhor, leve para o mundo do esquecimento. Traga o amor, a paz, Senhor. Ajuda-me, Senhor, também a ter domínio próprio. Não quero fazer as coisas que desagradam. E também, Senhor, não quero mais ser essa mulher briguenta, rabugenta com eles dentro da minha própria casa. Quero que a minha casa seja a casa de Deus. Ajuda-me, Senhor. Número 7. Senhor, me dá entendimento para conversar com meu esposo e me dá as palavras certas para falar e que ele entenda da maneira correta. Senhor, que meu marido me ame e me respeite como tua serva e esposa dele. Número 8. 9. Que eu o respeite como meu marido e teu servo, servo de Cristo. Senhor, número 10. Que sejamos uma mente, um coração no seu amor. Transforma nossos pensamentos para amarmos a tua obra juntos. É muita glória, gente. E aí eu fiz a ligação dessa carta para Deus com essa cirurgia. Essa cirurgia chegou no momento em que nós estamos edificando a igreja. Nós dois estamos cavando poço, fazendo buraco, comprando treliça, comprando metro de areia, metro de areola. E eu tô fazendo questão de falar sobre isso, porque isso mostra, nós estamos com o mesmo entendimento da obra. O meu enfermeiro principal está sendo meu esposo. Tem que dar banho, tem que limpar, né, as feridas. No caso, a cirurgia, a cicatriz é grande, tem que limpar. Existe a questão afetiva, o cuidar, o estar do lado, o entender as necessidades. E Deus está mostrando tudo isso. Então, cada detalhe. A minha filha, ela tem 14 anos. Minha mãe veio do Paraná para me ajudar, Dona Cida. A minha filha tem 14 anos, né? Então ela passa uma parte na escola do tempo, outra parte aqui em casa. Mãe, você precisa de alguma coisa. O Senhor está mostrando tudo o que Ele fez. E não foi porque eu pedi, foi porque eu também fiz parte do processo. Então não é fácil você passar um processo de deserto. Não é fácil você falar, Senhor, me muda, me transforma, e você pensar que amanhã você está transformado e o cônjuge também. A casa está totalmente o contrário. Não vai funcionar assim, gente. Sabe por quê? Porque a transformação é lenta. Então, quando eu leio aqui que ele me respeite como tua serva, como tua filha, como esposa dele, eu vejo cada detalhe que Deus fez, né, nas nossas vidas. O amor à obra, o amor ao templo, né? A gente junto fazendo lá a fundação da igreja, carregando baldinho de areia, baldinho de pedra. E tudo que é edificado aqui fora, o Senhor já edificou dentro do coração. Então, às vezes você pensa que deserto é algo fácil, não é. O deserto, ele traz para a sua vida, para a sua história, a transformação. E transformar dói. Você ser restaurado dói. E eu quero que você entenda que não é sobre os dois no primeiro momento.
Esse processo começou em 2017, nós estamos em 2022 e o Senhor ainda faz acertos comigo, com Ele. Algumas coisas o Senhor já acerta junto com os dois, o Senhor bota a gente sentada, a gente começa a conversar. E ali o Espírito Santo vem e a gente fala, e Ele mostra onde a gente está errando, e Ele mostra como a gente deve andar. É algo profundo. Quando eu digo ali ser reconhecida como tua serva, vocês sabem que muitos ministérios não existem cargos femininos, e a gente veio de um ministério assim. Nós congregamos durante 17 anos em um ministério onde não era aceito cargo feminino. Eu precisei ser aceita como mulher líder de uma obra, à frente de uma obra, como pastora dentro da minha casa. E não foi goela abaixo. Não foi goela abaixo. Foi precisando fazer o deixar ir. Eu indo para um lado e ele indo para o outro, em relação a servir a Deus. E quando ele voltou, ele viu que o Senhor tinha feito uma transformação na minha vida. A gente se afastou em um determinado momento, nós não congregamos juntos. Vocês viram que eu pedi ali na carta para que nós estivéssemos juntos? Eu coloquei, está faltando o meu esposo para servirmos juntos na tua obra. Eu escrevi isso, falei, Senhor, eu quero meu esposo comigo. Mas para isso Deus precisava testificar no coração dele a obra que ele estava fazendo na minha vida. Deus precisava mostrar para ele quem era a pastora Elanã, o que ela fazia, porque ele só me via pelos cantos, com o celular na mão, dando apoio, dando orientação nos grupos, gravando vídeo, mas ele não parava para ver, até que o Senhor levou ele a ir a uma denominação que eu estava frequentando e ver o que a pastora Elanã fazia dentro da igreja, que não era a esposa dele dentro de casa. E um dia eu perguntei, Senhor, por que o Senhor trouxe ele aqui? A gente não ficou nesse ministério, nós temos o nosso ministério agora. E o Senhor me respondeu para ele te reconhecer como pastora, para ele saber como é o seu trabalho à frente de uma igreja, porque enquanto eu caminhava no deserto, ele estava com algumas coisas fazendo diferente de mim, estava estudando, meu esposo está estudando, está se formando, ele ia a cultos, frequentava cultos, ele nunca se afastou do Senhor, mas não estava no mesmo local que eu. Então ele precisava ver, e quando ele chegou nesse lugar onde eu já estava e já era reconhecida como pastora, ele me viu trabalhando como mulher e serva de Deus. Ele me viu trabalhando para o reino, e aí o Senhor testificou que realmente o que eu estava fazendo era para ele, foi a obra dele. Então às vezes você fica chateado porque o seu esposo não está junto, você fica chateado que você quer convencer ele do que você é, de que Deus é que salva, que ele está pecando, que ele está errando. Eu nunca fiz isso. Algumas vezes eu falava, porque eu sou ser humano. Mas eu nunca fiz isso. O Senhor levou ele para o ministério que eu estava, o Senhor mostrou para ele o que eu fazia, o Senhor viu o Senhor mostrou a ele que ele precisava ver como era o meu trabalho. E hoje ele sabe o que é o Casamento Restaurado Projeto de Deus. Ele conhece as pessoas do ministério, porque algumas já tiveram aqui na nossa casa, algumas são do Rio de Janeiro, e eu creio que em breve nós estaremos juntos. Então, gente, não é uma fantasia o que a gente vive. Ninguém vem aqui pregar um evangelho de fachada, um evangelho de mentira. Eu estou agora nesse momento tão delicado, aonde o Senhor me botou numa cama. Quando eu entrei naquele hospital, eu entrei, sabe, triste, mas feliz, porque eu sabia que eu ia sair curada, que eu não queria ser operada, mas para mim passar por esse processo eu precisava da operação de milagre das mãos de Deus. E é assim o nosso deserto. O Senhor precisa trabalhar em nós, né? E teve um momento em que eu dormi, que eu não vi nada, e foi o Senhor que tomou conta. A cirurgia acontece com você anestesiado. Você está dormindo. Quando você acorda, tudo já foi feito. Então, o nosso deserto, às vezes, ele é meio assim, sabe? Tem algumas coisas que você vê, outras coisas são trabalhadas no mundo espiritual, nós não vamos ver. E quando você se der conta, como eu estou me dando conta agora, o meu esposo está do meu lado, o meu esposo está com a mão no arado, fazendo a obra, fazendo fundação, fazendo massa, cimento. A minha casa, o meu esposo nunca sentou um tijolo. Nós somos casados agora em maio, dia 27 de abril, faz 20 anos que nós casamos. Dia 12 de maio no religioso. Casamos no civil e no religioso. Meu esposo nunca botou um tijolo, mas a casa de Deus ele está fazendo. Ele está mexendo massa, está fazendo concreto, ele está fazendo a obra do Senhor. Com os nossos recursos, que o nosso ministério ainda é pequeno. Ele trabalha um pouquinho lá no trabalho, vai, junta um dinheirinho, compra uma carretinha de areia, depois vai e compra uma carretinha de pedra, compra 2 sacos de cimento, vai comprar 200 blocos, compra lá uma estreliça e tá feliz da vida, porque ele deixou-se trabalhar por Deus.
E é assim a nossa obra. Nós precisamos deixar o Senhor trabalhar na gente, deixar o Senhor edificar a casa. A edificação do templo não é para mim, não é para ele. Amanhã a gente vai morrer, é para as pessoas que vão vir. E estamos fazendo o projeto de Deus, fazendo a obra daquele que habita dentro de nós, nosso Salvador Jesus. Então, para vocês ficarem sabendo o que aconteceu, como é que estão as coisas, eu peço perdão pela ausência, mas foi necessário. Também peço perdão porque às vezes a gente não está tão ligado. Eu tento ver todas as mensagens, mas vocês continuem mandando. Eu creio que muito em breve o Senhor vai resolver isso. Vamos trabalhar com mais pessoas, né? Por enquanto quem me ajuda, as meninas me ajudam, a Lilian, a Gabriele, né? As minhas filhas, elas me ajudam. E eu fico grata porque o Senhor ele tem sido misericordioso, né? E como a palavra dele diz aqui, o Senhor, aqui no 5, se você tem dúvida do que Deus faz durante o seu deserto, ele diz assim, Salmo 23, 5. Prepara-me uma mesa na presença dos meus adversários. Unge-me a cabeça com o óleo do seu cálice. Transborda. Bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida e habitarei na casa do Senhor para todo sempre. Então, meus queridos, minhas queridas, Deus ele é maravilhoso. E a palavra de Deus não volta vazia. Eu creio num Deus vivo. Eu creio num Deus de misericórdia. Eu creio num Deus que faz tudo conforme a sua vontade. E eu creio que Deus está trabalhando na sua vida nesse momento. Se você está à disposição do reino, se você colocou o seu coração no altar de Deus, nada vai interferir no seu processo. E o seu projeto vai seguir. Vai doer? O meu está doendo. Está doendo até hoje. Muitas pessoas falam... Eles perguntam, eu só acredito se o seu casamento foi restaurado. A minha vida foi restaurada e meu casamento foi restituído. Outras pessoas querem se apegar por conta da traição. As pessoas acham que restauração de vidas e restituição de casamento é só quando há adultério. Isso não é verdade. Existem casamentos falidos por brigas, casamentos falidos por mulher rixosa, por homem desobediente, por homem que usa droga, por homem que é viciado em jogo, é viciado em videogame. Eu já vi, gente. Por mulher que é preguiçosa, por mulher que não gosta de trabalhar, por falta de sexo. Tem casamento que acaba por falta de sexo. A mulher não quer se comprometer com o esposo. Por falta de higiene da casa, por falta de comprometimento com os filhos. Existem muitos tipos de deserto. E o Senhor não deixa de operar em nenhum deles por conta de que só o adultério. O adultério é forte, Mas todos os casamentos acabam por falta de Deus. Todos os casamentos acabam por falta de comprometimento com a palavra, por falta de você querer ser filho de um pai que poderia estender a mão e te ajudar. Isso eu te garanto. Mas a restauração, toda ela vem do Senhor. A restituição, toda a restituição vem de Deus, porque somente Ele pode fazer isso através do Espírito Santo. Então hoje eu vivo as promessas de Deus. Eu vivo um padrão de vida muito diferente do que eu já vivi, né? Em relação à vida financeira, sim. Trabalho muito mais, sim, mas eu entendo os planos de Deus. Mas eu vivo plenamente feliz na presença dEle. Eu entendo que Deus é um Pai galardoador e Ele está dando bênçãos sem medidas. Eu entendo que essa história que está sendo construída hoje vai ficar para muitas pessoas depois que eu me for. Daqui a alguns anos, ou meses, ou dias, eu não sei quando o Senhor vai me levar, quando o Senhor vai me tirar dessa terra, mas eu sei que a minha vida vai fazer diferença. Esse vídeo, esse testemunho vai fazer diferença. E eu creio que vocês também podem passar por isso, desde que vocês entreguem a vida de vocês na presença de Deus, para que Ele possa ser o general aí dessa sua batalha, tá bom? Falei bastante hoje, né? Um grande beijo para você. A gente vai se encontrar mais. Peço que vocês orem pelo nosso ministério, né? Casamento Restaurado, Projeto de Deus, aqui na internet. Ore pelo Ministério Casa da Bênção, né? O Senhor está estabelecendo uma igreja no mundo físico. E eu creio que é para a honra e glória do Senhor. Não é para mim. É para salvar e resgatar almas do reino. Então eu peço as orações de vocês. E acredite que Deus, Ele é comigo, Ele é contigo, Ele é com todos nós. E o que Ele fez aqui na minha vida, o que Ele fez aqui, na palavra de Deus, todos os milagres que Ele já fez, eu creio que Ele faz hoje. Porque nós somos, ovelhas do bom pastor. Né? Nós somos as ovelhas e Ele é o nosso pastor, e a palavra diz que Ele sai atrás de uma única ovelha caso ela se disperse.
Então vamos fazer conforme a palavra de Deus. Amém? Um grande beijo para vocês. Que a paz do Senhor Jesus, que excede todo entendimento, esteja conosco. Amém? Um grande beijo para vocês.